Boa tarde. Novamente é chegado aí o momento de compartilharmos dos nossos estudos sobre a série psicológica de Joana de Ângeles. Nós estamos abordando o livro Momentos de Saúde e de Consciência. Lembrando sempre que estudos anteriores encontram-se no nosso canal no YouTube e hoje nós abordaremos o capítulo 12, Percepção Extrafísica. E para introduzir o nosso estudo, como sempre, vamos fazer um breve comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro O Evangelho Comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo aos Efésios. É uma passagem do capítulo 6, versículo 12. A grande luta prossegue sem descanso. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Essa passagem da carta aos Efésios é aquela onde o apóstolo Paulo faz a advertência sobre aonde encontra-se a nossa verdadeira luta, que não é contra a carne ou o sangue, mas contra as questões espirituais que trazemos dentro de nós e das influenciações espirituais que interferem na experiência humana. Então, aqui nessa parte que separamos, Emmanuel diz assim: a grande luta prossegue sem descanso. Continua sendo no mesmo campo de batalha, em nosso interior. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana. Por isso, a grande necessidade de estarmos renovando diariamente os nossos estudos, as nossas meditações acerca da realidade espiritual da vida. E, sobretudo, mantendo-nos sempre vigilantes face às questões espirituais conflitivas que todos nós trazemos do nosso passado delituoso, que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de forma imperceptível, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Aqui fica bem explícito do que Emmanuel quer nos advertir. Das interferências espirituais provenientes de reencarnações, aonde um lastro de vícios, de desequilíbrios e de crimes estabeleceram um nível de companheirismo e de assessoria espiritual danoso, e que muitos desses que antes eram comparsas de ações delituosas não admitem o trabalho de renovação que temos feito. Então, é estar atento a isso que trazemos em nós, de tal forma a, pelo esforço diário de renovação dos valores espirituais, da percepção dos objetivos da nossa vida, do aprofundamento no conhecimento das leis de Deus, que nós estaremos nos habilitando com os instrumentos mais eficazes para sairmos vitoriosos dessa grande luta. Então vamos para o nosso tema, percepção extrafísica.
há uma imperiosa necessidade de vida interior, a fim de lograr-se identificação com a realidade. Então, esse pequeno parágrafo que abre a mensagem que nós estamos comentando, lembrando outro fato importante, nesse livro Momentos de Saúde e de Consciência, nós comentamos alguns tópicos que nos chamam mais atenção, mas é importante a leitura de todo o livro para que o aproveitamento maior da mensagem seja feito por cada um de nós individualmente. Mas vamos refletir aqui um pouco sobre esse primeiro parágrafo, a imperiosa necessidade de vida interior. De fato, Joana se refere, destacando a importância desse trabalho de vida interior, pelo fato da quantidade avassaladora de informações, de deturpações estabelecidas no mundo materialista, voltado para as ilusões do corpo, para o imediatismo existencial, pisando as necessidades de ordem espiritual que todos nós trazemos. Por isso é que é tão importante, é tão imperiosa a necessidade de vida interior. E ela complementa dizendo, a fim de lograr-se identificação com a realidade. Só na medida em que nós passamos a dar atenção devida aos valores do espírito, é que alcançamos um equilíbrio na balança. Nessa balança cujo peso tem sido exaustivo em relação às questões materiais, enquanto que as de ordem espiritual ficam por último lugar. Para equilibrarmos essa balança e aí sim podermos identificar com precisão a realidade dos valores que de fato passam a ter importância na nossa vida. Prosseguindo, o mundo dos sentidos físicos, em face do seu significado e das suas finalidades, de pôr o ser em contato com as manifestações exteriores, afasta-o das percepções profundas, ao mesmo tempo sutis, da vida plena. Essa questão que prossegue aquilo que estávamos analisando. As questões de ordem material, as manifestações exteriores, sabotam o desenvolvimento natural que as percepções espirituais, psíquicas em nós precisam para o seu desenvolvimento. Só à medida em que nós passamos a dar maior cota de tempo e de interesse pelos valores espirituais da vida, é que essas percepções psíquicas passam a ter um desenvolvimento natural e eficaz para enfrentar as deturpações e os exageros do cuidado com as questões materiais que tem sido alvo para a maioria das pessoas. Fixando no campo das manifestações objetivas, bloqueia-lhe a capacidade de ampliar os registros paranormais, que lhe abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades. Vários aspectos importantes aqui para refletirmos. Os conteúdos das mensagens de
Joana de Ângeles, como as de Emmanuel, precisam de uma reflexão mais demorada por cada um de nós. Então, fixando no campo das manifestações objetivas, que é o que o materialismo faz, o resultado bloqueia-lhe a capacidade de ampliar os registros paranormais, as percepções sutis das interferências dos espíritos em nossa vida. Isso fica bloqueado. Que lhe abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades. De fato, ao atentarmos mais aos valores de ordem espiritual, as percepções nossas vão se ampliando paulatinamente e abrem as portas para captar o infinito campo das causalidades. Joana se refere ao fato de que, ao darmos a devida atenção ao cultivo dos valores espirituais, em termos intuitivos, de percepções extrasensoriais, passamos a ter, ajudando-nos a entender uma série de dificuldades e de questões que surgem na nossa vida e que muitas vezes não entendemos a causa nem o motivo, por estarmos com os nossos sentidos tão presos às coisas materiais. Isso dificulta, mas dificulta mesmo a ajuda que podemos receber do nosso anjo da guarda, dos espíritos benfeitores, em termos de intuição, de inspiração. Por serem de ordem sutis, nós efetivamos um verdadeiro bloqueio quando as questões materiais passam a tomar campo na nossa mente de forma contínua e predominante no dia a dia. É isso que Joana está nos chamando aqui a atenção, para que de fato possamos desenvolver com êxito essas percepções paranormais. Mergulhado no oceano das vibrações, da energia, da mente, envolto por ondas de pensamentos incessantes, deve dilatar a capacidade psíquica para inundar-se dos conteúdos extrafísicos que o afetam, mesmo quando lhes são ignorados. Nós vivemos mergulhado num oceano de vibrações, de energia, de magnetismo. E Joana lembra, devemos dilatar a nossa capacidade psíquica para inundar-nos, nos envolvermos com os conteúdos extrafísicos positivos. Porque quando ignoramos esse trabalho, quando deixamos de lado, nós não deixamos de ser atingidos e envolvidos por essas vibrações e energias, mas de caráter pesado, de vibrações densas, associadas aos interesses de ordem material. Possuidor de antenas transceptoras, é instrumento inconsciente de forças complexas que o propelem a atitudes surpreendentes e que poderia modificar, facultando-se a agir em consonância com o que lhe apraz, ao invés de ser-lhes instrumento dócil e sem vontade própria. Aqui a advertência e o esclarecimento é bem sério para todos nós. Antenas transceptoras é porque nós, ao mesmo tempo, emitimos ondas magnéticas espirituais, como também recebemos. E quando não estamos atentos
aos valores espirituais, passamos a ser instrumento inconsciente de forças complexas que nos propelem, que nos empurram a atitudes surpreendentes, às vezes desastrosas, e que poderia modificar, facultando-se a agir em consonância com o que lhe apraz, para que de fato nós tenhamos essa ação positiva em relação àquilo que de fato nos faz bem. Só há um caminho: é o trabalho de esforço diário na área da renovação interior. Pelo estudo, pelo aprofundamento, pela meditação, nas obras, nas mensagens de conteúdo nobre que recebemos de forma rica através da doutrina espírita. Porque quando não fazemos isso, olha o resultado. Ao invés de ser instrumento dócil e sem vontade própria. Porque, de fato, se os nossos interesses, se o nosso tempo, se a energia que temos no dia a dia dirigimos só para questões materiais, nós estabelecemos uma sintonia de frequência com os espíritos que têm essa mesma linha de interesses. A característica desses espíritos, meus amigos, é de desequilíbrio, é de doença, é de conflitos, é de infelicidade. Nessa imensa gama de ocorrências parafísicas, destacam-se as faixas da telepatia, da intuição, da clarividência, da inspiração, da precognição, da retrocognição, de indiscutíveis bênçãos ao alcance de todo aquele que se adentre às áreas com elevação e consciência. Vamos analisar aqui mais detidamente essa imensa gama de ocorrências parafísicas. Precisam desse trabalho de sintonia fina que vai sendo delineado em nós quando, de fato, o interesse predominante na nossa vida passa a ser aqueles de ordem espiritual. E nesta área de incremento da nossa sensibilidade, destacam-se, como Joana cita, as faixas da telepatia, da intuição, da clarividência, da inspiração. A precognição, ela é sinônimo de prever acontecimentos, perceber de forma espiritual questões que ainda vão se dar no futuro. Já a retrocognição, como o nome diz, é a percepção na realidade atual de questões atreladas a situações do passado. São indiscutíveis bênçãos. Na verdade, para lograrmos a bênção do desenvolvimento dessas faculdades, o pré-requisito é o interesse que estejamos expressando pelos valores do espírito. E Joana acrescenta dizendo: ao alcance de todo aquele que se adentre às áreas com elevação e consciência. Adentrarmos-nos com elevação e consciência
é estarmos com o espírito do entendimento e da luz trazida a nós pela doutrina espírita. Porque, de fato, dispor-se de possibilidades extrafísicas, de percepções desenvolvidas, sem que não tenha sido feito o trabalho de base, que é o trabalho da identificação com o bem, com o amor, com a caridade. Se isso não tiver ocorrido como prerrogativa que antecede o desenvolvimento dessas faculdades, as possibilidades de desastres na área moral são muito grandes. Por abrir portas ao incremento do orgulho, da vaidade e de se achar pessoa melhor do que as outras. Mas, no nosso caso, em que primeiramente nos abrimos ao trabalho de renovação trazido pelo Evangelho do Cristo, podemos e devemos atentar ao desenvolvimento dessas faculdades paranormais pelas bênçãos a elas associadas quando o nosso espírito já está iluminado pelo Evangelho de Jesus. É isso que Joana se refere. Vives no mundo vibratório que eleges pelas tuas preferências psíquicas e emocionais, atraindo como repelindo ondas correspondentes. De acordo com o padrão cultivado, és envolvido por idênticas respostas psíquicas. Eu queria lembrar aqui aqueles que nos acompanham nesses estudos, nessas lives, vocês podem também participar colocando perguntas, dúvidas, observações. Nós tentaremos responder durante o programa. Se não for possível, mandaremos a resposta posteriormente. Mas é importante que você que nos acompanha participe, compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais. Participe junto de nós pela divulgação da doutrina espírita. É a maior caridade que podemos fazer a ela, segundo nos informa Emmanuel. Então, nós vivemos num mundo vibratório, no mundo de energias. O nosso corpo orgânico de matéria apenas nos dá a ideia de materialidade devido às imperfeições de percepção da nossa visão, audição e demais sentidos físicos. Se de fato tivéssemos uma visão bem aprofundada, veríamos que nosso corpo, na verdade, é um mundo de trilhões de células vibrando em altíssima velocidade, que nos dá a falsa ideia de densidade. Mas nós vivemos no mundo de energias, como Joana coloca, no mundo vibratório. Mas em seguida ela diz algo bem importante, que eleges, que nós escolhemos pelas nossas preferências psíquicas, mentais e emocionais, de acordo com as características predominantes no nosso pensamento, no nosso sentimento, nós atraímos vibratoriamente espíritos desencarnados e encarnados que vibrem no mesmo padrão de interesses nossos. De acordo com o padrão cultivado, és envolvido por idênticas respostas psíquicas. Ou seja, nós estamos ao mesmo tempo dando e recebendo. Nós somos antenas transceptoras, como explicamos no início desse estudo. Então, é algo que ocorre de forma simultânea.
Ao mesmo tempo, a característica predominante do que nós emitimos, nós atraímos para nós também. E isso se dá de forma automática e constante no nosso dia a dia. Nessa faixa colossal da realidade, encontram-se os espíritos desencarnados, tendo-se em vista a indestrutibilidade do ser, e com eles convives, embora nem sempre os percebas. Eis aí a grande questão, né? Como comentamos no início do programa Mensagem de Emmanuel, a respeito de que nós interagimos a todo momento, estamos na verdadeira luta ou batalha interior, na qual espíritos que conviveram conosco no passado e que ainda não despertaram para os objetivos espirituais da vida, interferem no nosso dia a dia. Então, nessa faixa colossal, imensa da realidade, encontram-se os espíritos desencarnados, tendo-se em vista a indestrutibilidade do ser. E com eles convives, embora nem sempre os percebas. Essa é a grande questão. Não percebemos, mas devemos trabalhar pelo saneamento, pela limpeza, pela característica predominante desses que devem estar nos acompanhando. E isso se dá através do trabalho de renovação interior que estejamos realizando. Aonde a predominância agora de metas e objetivos em harmonia com as leis de Deus, cuja base maior é a lei do amor, efetivará um trabalho seletivo dos espíritos que estarão nos acompanhando no dia a dia, mesmo que nem sempre o percebamos. Sem que o saibas, eles interferem na tua existência, ora ajudando-te, quando são bons, ora perturbando-te, quando maus. Por serem as almas dos homens que viveram na terra, preservam os seus valores, às vezes sofrendo e fazendo sofrer, por ignorância ou perversidade, acomodação ou inveja. Tudo aquilo que caracteriza a experiência humana quando estamos encarnados, continua caracterizando quando estamos desencarnados. Ora, se nessa terra, nesse mundo de provas e expiações, nos topamos constantemente com pessoas infelizes, invejosas, ignorantes, desequilibradas, o mundo espiritual está rico delas. E elas interferem na nossa vida. Os bons nos ajudando, os doentes e desequilibrados criando problemas para nós. E é por isso que a definição pertence à vontade do homem. Aquele lado que ele der mais atenção, mais valor, mais tempo, mais cuidados, é o lado que vai vencer. A escolha é nossa. Fazendo o silêncio interior, moralizando-te, sintonizarás com os espíritos nobres que te guiam e desejam partilhar contigo a sabedoria e o amor que possuem, facilitando-te a marcha ascensional. Então,
Que maravilha, né? Primeiro ponto, fazer silêncio interior, que está ligado, sobretudo, ao trabalho de meditação, de reflexão. Moralizando-te, esforçando-te para ser hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje, sintonizarás com os espíritos nobres que te guiam e desejam partilhar contigo a sabedoria e o amor que possuem. Que maravilha, né, meus amigos? É preciso realmente termos a exata consciência daquilo que aconteceu com André Luiz, narrado por ele no livro Nosso Lar. Espíritos benfeitores, Clarencio, a sua própria mãe, estavam ali ao lado dele e ele não os percebia, porque estava tolhido de emoções negativas, de desequilíbrios, de revoltas, e aquilo bloqueava a percepção deles, mas esses espíritos estavam lá querendo ajudá-lo. Acontece também conosco aqui encarnados. Muitas vezes temos ao nosso lado espíritos queridos, almas que trabalham para nos ajudar há muito tempo, mas é necessário que façamos esse silêncio interior, trabalhemos a nossa espiritualidade, o nosso esforço de melhoramento moral, para que aí eles possam atuar de forma mais constante e perceptível por nós, facilitando-nos a marcha ascensional. Isso, meus amigos, é um trabalho individual que cada um de nós é chamado a realizar. Desenvolvendo a percepção parafísica, deixarás de ser limitado prisioneiro, para estares planando em esferas de vida estuante, consciente dos recursos que Deus confere para a tua planificação de criatura eterna. Esse é o último tópico do nosso estudo dessa tarde. Então, na medida em que estivermos trabalhando o desenvolvimento da nossa percepção extrafísica, deixaremos de ser limitados prisioneiros do corpo material. Joana aqui se refere a uma realidade que paulatinamente passaremos a perceber, que é a afinização da nossa sensibilidade a presenças espirituais, mesmo durante o dia, quando estivermos acordados. Consciente dos recursos que Deus confere para a tua planificação de criatura eterna. Porque essa consciência da realidade espiritual e da interação com ela é desconhecida da maioria das criaturas humanas e também de nós antes de estarmos aprofundando o nosso conhecimento da doutrina espírita. Mas é importante aqui salientar que na medida em que esse interesse em nós foi se tornando mais constante e objeto de interesses verdadeiros, a nossa mente, ela passa a elaborar novas ligações neuronais. O nosso cérebro começa a trabalhar com valores que antes ele não tinha ideia que existiam. Mas que o fato de estarmos esclarecidos e conscientes da existência
propele, estimula a que a nossa mente se abra mais a esse trabalho de sensibilidade à realidade imperecível da vida. E é isso que Joana objetiva quando nos trouxe essa mensagem. E destacando aqui ainda uma parte deste último slide, para estares planando em esfera da vida estuante. Joana se refere aqui ao trabalho que passamos a ser em termos de parceria com os espíritos benfeitores, em atividades, em trabalhos, em iniciativas que antes não tinham passado pela nossa mente e que, na verdade, é o resultado de um verdadeiro trabalho de parceria, de comunhão, de ideais com os espíritos benfeitores. Então, nós agradecemos a todos que nos acompanharam nesse vídeo. Se possível, compartilhem essas informações, se inscrevam em nosso canal, trabalhem, divulguem, trabalhe conosco na divulgação da doutrina espírita. Um grande abraço e uma excelente tarde para todos nós.